O meu nome é Paulo Miller Roque, eu sou presidente da Associação Brasileira das Empresas de Software, a ABS, e eu tenho o prazer de estar com vocês em mais um webinar que a ABS promove sobre esse assunto extremamente importante, que é a desoneração da folha de pagamentos para o nosso setor de serviço e TI. Nós temos o prazer também de ter conosco hoje o Dr. Saul Tourinho Leal, sócio da TLDA Advocacia, e ele é pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Humboldt, na Alemanha. Temos também a Fernanda Arbex Cecílio, sócia da Arbex Consultoria, que atua em relações governamentais e institucionais. Jorge Sucari, que é conselheiro da ABS, já foi presidente da ABS em duas gestões, hoje fundador e presidente da Prasoftware. O doutor Manuel Antônio dos Santos, que é o diretor jurídico da ABS e sócio da M.A. Santos Corte Real Advogados. A ABS tem, na realidade, 4 pilares. Tá? Melhorar o ambiente de negócios, que a desoneração da folha é um desses itens. A gente atua muito nessa área de apresentar sugestões para o governo como um todo. Nós temos uma área também de capacitação e qualificação de empresas, que a gente dá curso, treinamento, faz fomento à inovação. Nós temos, nesta área aí também, diversos pesquisadores que trabalham com a gente. Nós temos as conexões estratégicas com... É a parte de networking, onde você pode participar do comitê que te interessa, seja ele inteligência artificial, compras públicas, desoneração da folha que está dentro do comitê regulatório e outros. Nós temos 14 comitês em andamento hoje, onde você pode, pela sua área de interesse, interagir com outras empresas que tenham o mesmo interesse, com representantes de outras empresas. E nós temos também o serviço, suporte ao usuário, tal como assistência médica, convênio, diagnósticos, etc. Poderia continuar falando bastante sobre o que nós temos, mas eu vou ser bem breve, falar um pouco da ABS também, da sua história. Nós temos hoje, os nossos associados representam cerca de 260 mil empregos diretos, não é pouca coisa, é bastante coisa, né? 80% do PIB na área de software e serviços de TI é de associados da ABS. Nós estamos com quase 4 décadas de atuação, 2 mil associados e conveniados, e as nossas empresas faturaram, ano passado, 20 milhões de dólares. A maioria, quase 80%, é pequena empresa. Nós procuramos transformar uma série de desafios, todo mundo sabe que o Brasil não é para amadores, né? Em oportunidades na área de desenvolvimento de negócio, inovação, transformação, inteligência artificial, startups, ESG, cidades inteligentes, compliance, etc. Nós lançamos recentemente um livro que foi produzido com artigos dos nossos 23 pesquisadores, que são todos doutores ou mestres nas suas áreas, ligados às nossas atividades fim. E esse livro ele está disponível para download no nosso site, ou ele pode ser comprado na Amazon, que fica mais prático de ler na Amazon. Custa R$4, é muito baratinho. A gente botou o preço mínimo que a Amazon pedia para a gente. Nós lançamos recentemente, estamos ainda em teste, nós lançamos, mas não está operacional ainda, estamos começando agora, uma parceria com a Match IT. A Match IT é uma empresa em que uma empresa coloca lá dentro os seus produtos e a outra que tem alguma necessidade vai lá procurar. É um matchmaking de empresas entre ofertas e procura, né? É a maior da América Latina, pelo que eu fui informado. Muito obrigado a todos. E agora o mouse travou. Pronto. Muito obrigada, Paulo. Vamos lá, muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com a ABS, uma associação tão importante aí no nosso
no nosso dia a dia de tecnologia e particularmente que eu admiro muito o trabalho. E muito obrigada aí pelo convite. E em nome do Paulo, eu já agradeço a todos aí da ABS. Agradeço Saul, Jorge, Manuel. É muito gratificante estar aqui com colegas aí tão bacanas aí nesse dia a dia, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a desoneração da folha de pagamentos. Acho que estamos num período aí de alguns dias de respiro depois de muito susto, né? Que foi esse último mês, especialmente a última semana, foi é, de grandes emoções aí, né? Para a questão da desoneração da folha de pagamentos. E eu acho que o nosso seminário, o nosso webinar aqui é bem bacana para a gente entender um pouquinho, resgatar, né, um pouco o histórico, ver o que aconteceu, o que não aconteceu, e daqui para frente o que podemos esperar daqui para frente. Então, fazendo uma introdução com uma linha do tempo, né, eu acho importante a gente recapitular desde quando falamos de desoneração e desde quando ela está presente aí no dia a dia do nosso setor. Vamos lembrar que com a Lei 12.546, em 2011, a então presidente Dilma Rousseff, ela institui a desoneração da folha de pagamentos àquela altura para 4 setores: call center, tecnologia da informação, confecção e calçado. Tá? A previsão era um caráter temporário de 10 anos para esses 4 setores. Em 2012, a política pública é expandida para 12 setores, né? Além dos 4 iniciais, houve a expansão para 12 setores. E em 2014, a desoneração atinge 56 setores. Tá? Então, a gente está falando de uma política pública em vigor para o setor de tecnologia da informação desde 2011, tá? Em 2021, e aí já lembrando que 2011, né, então já teria esse prazo de 10 anos, o então presidente Bolsonaro prorroga a desoneração até dezembro de 2023, através da aprovação do projeto de lei 2541, tá? E em fevereiro ele prorrogou até dezembro de 2023, tá? Em fevereiro de 2023, o senador Efraim Filho propõe a prorrogação da desoneração até 2027, tá? E aí a gente já está falando aí do atual governo, né, do governo Lula. E em novembro de 2023, temos a aprovação do projeto de lei do senador Efraim, mas o governo veta totalmente o projeto de lei. Em dezembro, o Congresso Nacional derruba o veto e é sancionada a Lei 14.784, tá? Em fevereiro de 2024, só fazendo uma correção aqui. Tem a sanção, tem o veto, derrubada do veto, a lei, e depois, em 29 de dezembro do ano passado, de 2023, o governo propõe a reoneração gradual da folha através da medida provisória 1202. E em fevereiro, a gente tem aí um movimento do Poder Executivo. Essa MP tinha 3 assuntos, um deles a desoneração da folha de pagamentos. O governo revoga o trecho da desoneração da folha de pagamentos e, através de um acordo político com os setores, ele promete que vai retomar a desoneração através de outro projeto de lei. Enfim, em abril, temos a decisão do Supremo Tribunal Federal, que depois o doutor Saul vai comentar um pouco para nós, e o ministro Cristiano Zanin suspende os trechos da lei 14.784, que é aquela que o governo havia vetado, depois sancionado, e o Congresso Nacional derrubou os vetos. Então, fica um pouco confuso essa linha do tempo se embola ali um pouquinho, e temos aí todo esse movimento dos setores se unindo em movimento, né, esse movimento único dos setores para
tentar resolver aquela insegurança jurídica que foi criada aí nos últimos, principalmente aí em abril e agora maio, né? Mais recentemente agora em maio. E aí a gente tem aí com grandes emoções, né, um acordo fruto do processo judicial no Supremo e semana passada a gente tem ok, vamos ter a desoneração, Receita Federal muda toda a questão ali do sistema, né, para o efetivo recolhimento e efetiva eh, possibilidade das empresas declararem com a desoneração, e agora estamos nesse ponto, né? O que que vai acontecer? O ministro Zanin suspendeu a ação judicial por 60 dias, estamos aí num respiro desses 60 dias, e é nesse contexto que eu abro o nosso webinar e passo já a palavra ao doutor Saul para ele comentar um pouquinho para nós sobre toda a movimentação jurídica que aconteceu na questão da desoneração da folha e comentar um pouco sobre essa visão, enfim, no âmbito do processo judicial da desoneração. E a partir daí, a gente vai conversando um pouco, o Jorge vai trazer alguns dados com uma visão empresarial, o doutor Manuel vai nos brindar aí com uma visão também assim mais específica da questão da desoneração, e o nosso bate-papo vai correr mais ou menos seguindo essa ordem. Doutor Saul, por favor, a palavra é sua, não vou me alongar muito, por favor. Muito obrigado, Fernanda. Eu deixo aqui um abraço especial para toda a ABS, eu faço, claro, na presença do presidente. Paulo Roque está conosco. Claro que a amizade com a entidade não se resume ao presidente, temos vários amigos, amigas que dão o seu melhor na liderança que exercem, feliz liderança que exercem nessa entidade. Também deixo um abraço muito amigo, muito camarada, saudoso, porque há algum tempo não temos estado juntos, a palestrante que me antecedeu, doutora Fernanda Arbex. Para quem não sabe, Fernanda Arbex foi a primeira líder que tive na minha carreira em Brasília, no ano de 2005, há 19 anos, portanto, quando vim do Piauí para começar uma nova jornada da minha trajetória, dessa vez na capital federal. É sempre bom quando eu estou na sua companhia, Fernanda. Pessoal, nós contamos com muito bem feito histórico, muito preciso histórico dessa jornada legislativa que girou em torno da desoneração ou da prorrogação da desoneração. Nessa reta final, com idas e vindas do Congresso Nacional e do Poder Executivo numa queda de braço, ora tendo claramente a intenção de promover a prorrogação da folha, por outro lado, o Poder Executivo tentando, tanto quanto pôde, criar obstáculos a essa intenção legislativa, fazendo uso, no meu modo de ver, de alguns instrumentos impróprios para essa pretensão, como revogações de trechos em curso por meio de medidas provisórias, quando não consegue granjear maioria no Congresso Nacional, fazendo uso, portanto, um uso, acho que, um pouco autoritário do instrumento da medida provisória. Você não ganha no processo legislativo, baixa um MP no dia seguinte fazendo aquilo que você não conseguiu fazer na construção política. O Congresso responde várias vezes no que dependeu da política, o interesse era claro, manter essa desoneração, não aprova a medida provisória, não aprova o projeto de lei nesse sentido, derruba o veto presidencial, a medida política mais extrema, e o fato é que o governo, percebendo que não conseguiria, no que dependesse do Congresso, criar uma agenda que encerrasse de uma vez, de maneira abrupta, a desoneração, vai ao Poder Judiciário, vai ao Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal recebe esse caso, primeiramente, com uma indicação de prevenção. O que é isso? Todos nós sabemos, o Poder Judiciário não escolhe os seus processos, não pode escolher o seu processo em nome da imparcialidade. Portanto, qualquer processo que chega ao Supremo Tribunal Federal ganha livre distribuição.
pode cair para qualquer ministro. Nesse caso aqui, poderia cair do ministro André Mendonça para o ministro Nunes Marques, a ministra Carmen Lúcia. É um sistema randômico, aleatório. Entra lá, o computador, portanto, aplica a sua fórmula e distribui o processo para qualquer um. A prevenção é o contrário disso. A prevenção é a antirregra. A prevenção é quando eu, parte, indico qual é o relator que me parece apropriado para o meu caso. Claro que não basta dizer. Você tem que demonstrar que esse é o relator para o caso, porque ele tomou conhecimento da matéria num caso anterior. E o que faz a presidência da República, o que faz o Palácio do Planalto? Diz, olha, o Partido Novo, lá atrás, judicializou a medida provisória que do Fernando Abex fez menção antes da minha fala. Aquela medida provisória que eu, presidente, baixei, ela contou com uma judicialização, tendo sido claramente prejudicada a ação, porque a MP já escoou os seus efeitos. Essa lei nem deveria estar mais lá, mas está. E está na relatoria do ministro Cristiano Zanin. Então, eu estou ajuizando essa ação numa tentativa de reverter a derrota que granjeei na luta política e estou dizendo que o relator que quero que julgue esse caso é o ministro Cristiano Zanin. E o caso é distribuído para o ministro. Isso chega no Supremo num dia e no dia seguinte, antes do pôr do sol, a liminar está concedida. A partir daí, nós temos uma batalha político-jurídica, não apenas político. Juridicamente, o Supremo foi acionado, o relator da matéria, ministro Cristiano Zanin, concede uma liminar suspendendo a prorrogação, dizendo que, portanto, não tinha prorrogação até 27, não valia prorrogação até 27, cria um vazio jurídico ao fazê-lo, a ponto de, na sequência, como se tivesse tido algum tipo de alinhamento, a Receita Federal muito rapidamente diz, é isso mesmo, e vamos recolher agora dia 20, eu já quero o pagamento das contribuições incidentes sobre a folha, esquece a CPRB, esquece a Receita Bruta. Vem na sequência o Senado Federal, não nos esqueçamos que o presidente do Senado é também o presidente do Congresso Nacional, fala institucionalmente pelas duas casas, faz nos autos uma manifestação muito contundente, muito dura, dizendo nem um passo mais sem intermediação legislativa. Isso já está indo longe demais. Qualquer que seja a construção, não se esqueça, Supremo, ela passa pelo princípio da legalidade, ela passa pelo Congresso Nacional. A ABS, então, entra em campo, faz igualmente uma manifestação dura, uma manifestação respeitosa ao tribunal, mas muito convicta quanto aos seus fundamentos, muito convicta quanto a um caráter um pouco inapropriado de uma liminar monocrática, solitária, com muita velocidade, com a Receita Federal que no dia seguinte está batendo porta da casa das empresas, dizendo que está no ponto para arrecadar, deixa para lá anterioridade nonagesimal, deixa para lá essa ideia muito óbvia que não pode haver reintrodução de tributo no Brasil no ano, com cobrança imediata, todos nós sabemos disso. Então, a ABS igualmente entra na equação, não faz sozinho, faz ao lado de outras entidades representativas alcançadas por essa liminar do ministro Cristiano Zanin, e a partir daí começa o que o ministro Cristiano qualifica, e a doutrina qualifica assim também, de diálogo institucional. É quando o Supremo Tribunal Federal, numa tentativa de não tensionar uma relação que já está tensionada, chama os poderes à mesa, uma mesa que tem que ser redonda, metaforicamente falando, não pode ser uma mesa com cabeceiras, com partes mais importantes do que as outras, porque senão não há conciliação possível. E nessa mesa redonda, então, dá início a uma tentativa de construção de acordo que passe, como o presidente do Congresso havia advertido, pelo princípio da legalidade, pela intermediação legislativa, pelo Congresso Nacional. Daqui nascem projetos de lei que tentam refazer aquilo que o governo tentou fazer lá atrás e perdeu no voto, que é a reoneração gradual, onde 24 está perdoado, não há reoneração imediata, 25 tem início um primeiro passo dela, seguindo em 26, concluindo em 27,
com tentativas laterais de reequacionamento arrecadatório no que diz respeito à política de desoneração. Essa proposta vai aos autos, do caso do ministro Cristiano Zanin, ação direta de inconstitucionalidade 7633. O ministro toma conhecimento das conversas, toma conhecimento da apresentação dos projetos de lei, toma conhecimento das medidas legislativas propostas e chama a AGU para que fale em nome do presidente da República mais uma vez e diz: olha, há um acordo, ele já foi formalizado, vieram aos autos agora, vou dar 60 dias para ver se isso avança, se há uma conclusão. O que você acha, Congresso? O Congresso diz: já chegou aqui, já está protocolado, vamos dar o nosso melhor, vamos ver o que acontece, ministro. O que você acha, Poder Executivo? Igualmente, estamos sabendo, estamos noticiados, partiu da gente tudo isso, vamos aguardar os ditos 60 dias. E aí o ministro Cristiano revoga aquela liminar que fulminava a prorrogação da desoneração e volta agora à situação anterior, com a novidade apenas da apresentação dos projetos de lei casado com uma determinação do Supremo de que seja aprovado em 60 dias. Feito esse histórico, para não cansá-los, é uma conclusão. Nós temos, no direito processual brasileiro, os chamados prazos próprios e prazos impróprios. Os próprios estão no Código de Processo Civil, você não flexibiliza. Embargo de declaração é 5 dias, e em 5 dias no Supremo, no STJ, e 5 dias com o presidente do Supremo, é 5 dias para o juiz mais modesto da judicatura brasileira. 15 dias para agravo, isso são prazos legais, não se mexe nesses prazos, não se estende nem se encurta. Mas há prazos impróprios, que são prazos que o judiciário vai dando e que não estão previstos no CPC. É esse caso. Não tem prazo na legislação brasileira para dizer em quantos dias o Congresso tem que deliberar. Isso não há precedentes, não há nada parecido assim. É a primeira vez que um ministro do Supremo Tribunal Federal diz: eu lhe dou 60 dias para fazer o seu trabalho. Isso não é assim. O Congresso vive da política, a política tem o seu tempo. De toda forma, isso foi feito. É possível que não haja aprovação em 60 dias? É possível. Havendo, portanto, escoamento do prazo, pode o ministro Cristiano prorrogar, vamos imaginar, por igual período, num movimento semelhante ao que acontece com a medida provisória, 60 mais 60, pode acontecer. Não há impedimento em que ele prorrogue esse prazo, uma tentativa de ver ali, ultimar a aprovação, caso não seja possível nos 60 dias. Aqui, claro, já estamos especulando, não sabemos o que vai acontecer, estamos só antevendo próximos passos. Se o Congresso Nacional aprova em 60 dias, ou há uma prorrogação e ele aprova na prorrogação, o que acontece com a ADI? Me parece que a ADI perde o objeto. A ADI teve uma finalidade de suspender a prorrogação e abrir uma mesa de negociação. A negociação foi alcançada. A reoneração acontecerá nos termos previstos na lei que virá. O que remanesce da ADI? No meu modo de ver, não remanesce nada. Acaba essa ADI, ele julga prejudicado, o acordo cumprido, o assunto encerrado. Há, porém, um outro cenário com o qual não temos tanta familiaridade, ele é um pouco nebuloso, teríamos que pensar melhor caso isso se confirme, que é: e se não aprovar? E se aprovar com mudanças? E se aprovar de outra forma? O que pode acontecer aqui? Aqui me parece que a ADI continua com a sua tramitação e o ministro Cristiano vai ficar de olho para ver se o resultado legislativo confrontaria a Constituição ou não confrontaria a Constituição, podendo suspender o que o futuro trouxer, se o futuro for muito diferente do que se imaginou, pelo menos até agora. Claro, repito, estamos antevendo, estamos imaginando, estamos trabalhando com suposições. Mas, ainda que trabalhemos com suposições, estamos tentando adiantar um pouco do que pode acontecer no futuro. Em conclusão, tivemos o histórico de judicialização da questão no Supremo, uma concessão de liminar, uma tentativa de acordo, acordos que precisam se dar à luz
da intermediação legislativa, o Congresso não é um poder irrelevante, o princípio da legalidade não foi derrogado na Constituição brasileira, e a partir daqui temos um novo capítulo aberto, com a expectativa de todos nós de ver o que vai acontecer. Muito obrigado uma vez mais à ABS pelo convite, e o faço novamente na pessoa do presidente, e deixo aqui, uma vez mais, um abraço especial na Fernanda, que é a minha colega aqui de evento, de webinar, de palestra. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Fernanda, Saul. me permita, o doutor Claro. Doutor Saul é sempre muito simples e ele não quis falar, mas o escritório dele foi contratado pela ABS e fez uma excepcional peça de manifestação de amicus curiae, tá? E eu queria que ele passasse uma pincelada, pelo menos, para lembrar esse trabalho, né? Como que ele foi produzido e qual a importância dele nesse processo. Me permita, Fernanda, nós tínhamos combinado que as questões iam no Claro. final, mas eu acho que era bem oportuno que ele falasse agora. Perfeito. Bom, doutor Manuel, muito obrigado pela lembrança. De fato, isso que falei da ABS, que a ABS foi aos autos, que a ABS lançou uma manifestação corajosa, altiva, à altura do desafio, respeitosa ao tribunal, claro. A ABS é uma entidade que tem muita participação no Supremo Tribunal Federal, ajudou a construir precedentes emblemáticos. O caso da tributação do software é apenas um deles, não esgota aí, tem outros, mas eu acho que tributação do software é o mais emblemático, o mais relevante para o setor. A ABS já havia ali plantado uma semente do que hoje o ministro Cristiano chama de diálogo institucional, porque havia uma reforma tributária em curso, essa reforma de agora já estava o embrião dela em curso lá atrás, e nós, num dado momento em que o caso da tributação do software estava com votação avançada contra o setor, voto da ministra Carmen, voto do ministro Fachin, voto do ministro Gilmar, 3-0 contra nós, cenário ruim, péssimo, hostil. Nós fomos até o presidente da casa, Dias Toffoli, fomos com o líder da bancada que estava envolvido, João Roma, com a reforma tributária, dizer que em questão estava a repartição de receitas, porque a disputa era entre SS, ICMS, município e Estado, e que uma vista viria a calhar para que a ABS lançasse aportes técnicos especializados no caso e, a partir disso, pudesse reposicionar essa discussão. Ali nasceu o embrião desse chamado diálogo institucional, quando você traz outros poderes para conversar com o Supremo Tribunal Federal, mostrando que a discussão ela não se esgota na esfera jurídica, ela também traz contornos políticos, isso às vezes é importante. A partir daí, hoje, o Supremo volta com o ministro Cristiano Zanin, tomando essa mesma decisão, e a ABS, como o doutor Manuel disse, contou com o patrocínio do escritório que encabeço atualmente em Brasília. Tentamos trabalhar com velocidade, ali o tempo era muito curto, mas era importante que a entidade fosse aos autos rapidamente, e aí o Congresso Nacional, pelo Senado especialmente, foi o presidente Pacheco que se insurgiu com mais veemência, mas também a Câmara dos Deputados, naquele momento, estavam solitários na defesa de sua tese, estavam falando sozinhos. A ABS vai aos autos, não só abona o que disse o Senado, mas como robustece, lança argumentos jurídicos, teóricos, jurisprudenciais, com muito jeito, para não entrar no embate pessoal com o ministro Cristiano, mas com muita independência. Diz, ministro, me parece que a legislação não autorizava a concessão dessa cautelar solitária como Vossa Excelência fez. Isso já havia sido dito pelo Senado Federal. É importante que Vossa Excelência envolva seus pares, e é importante que Vossa Excelência compreenda a delicadeza da situação para o Congresso Nacional na matéria. E, a partir daí, há esses desdobramentos. Portanto, abonando o que o doutor Manuel disse, de fato, houve o patrocínio dessa disputa pelo nosso escritório. Fizemos com muito orgulho, é claro, isso, por termos contado com a confiança, e respeitando o regimento, respeitando a cerimônia, mantendo a amizade institucional que temos com o Supremo, que é muito boa, mas era um momento de falar com o português muito claro, era um momento de sermos francos com o que estava acontecendo, e que
no que dependesse da ABS, essa desoneração ela não seria mantida, pelo menos no ano de 2024. Isso era o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Qualquer outra coisa era violentar a Constituição. Terminou sendo o que prevaleceu lá na construção do ministro Cristiano. Maravilha, maravilha. Bom, eu não tenho como deixar de agradecer também ao Saul, né? Ele mencionou a nossa, nossos caminhos que se cruzaram há 19 anos atrás e realmente o Saul sempre no meu coração, né? Fico muito feliz de ver como voou alto, né? E voa alto até hoje, Saul, muito bom. Eu acho que da minha fala, da sua fala, o que fica é que realmente que era a linha que estava sendo traçada, né? Uma linha do tempo traçada, né? De forma clara e horizontal e de repente embolou absolutamente tudo, né? E a gente não pode deixar de mencionar, e agora trazendo um pouco para o legislativo novamente, o projeto de lei que foi apresentado pelo senador Efraim no dia 15 de maio, há 8 dias atrás. E agora estamos aí no momento de respirar após uma batalha muito árdua, que foram, né, as 2, 3, um mês, né, 30 dias aí de luta, e que o Saul se envolveu tanto, a ABS se envolveu tanto, e estamos num período de respiro, porém, não podemos deixar de baixar a guarda, né? A gente pode ter ganho essa batalha, mas essa guerra toda aí da desoneração continua. E agora eu vou passar para o Jorge, até para a gente compreender um pouco números. O que que a gente está falando? Qual é o impacto, né? A gente fala tanto de desoneração, esse meio de campo embolado entre poderes executivo, legislativo, judiciário, as empresas no meio disso, e eu passo a palavra a você, Jorge, para você nos contextualizar de que a gente está falando. Qual é o impacto? Quais são os números que são envolvidos aí na discussão da desoneração? Por favor, Jorge. Obrigada, Saul. Muito obrigado, Bom Fernando. dia, bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a todos, saudando aí o nosso presidente Paulo Roque. Um prazer aqui estar na presença de pessoas que a gente respeita tanto e considera, doutor Saúl, doutor Manuel, e principalmente para tratar de um tema tão relevante que tem nos tirado o sono aí nos últimos meses, eu diria, né? Acho que a Fernanda colocou bem o histórico, o doutor Saúl já deu uma boa passada pela parte jurídica. Eu tenho ainda algumas perguntas que depois vou fazer, aproveitar a oportunidade, mas eu acho que já deu para ter uma boa pincelada sobre a ótica jurídica. Tenho certeza que o doutor Manuel também, ao final, vai contribuir também com a sua visão. Mas, assim, nós trazendo um pouco da visão empresarial aqui para a nossa conversa, né, saindo um pouco do jurídico, acho que nós temos uma visão de que a desoneração foi exitosa, né? Nós, pelo histórico que a Fernanda apresentou, a gente viu o setor de tecnologia da informação está na desoneração aí há praticamente 13 anos, desde 2011. Os resultados que a gente pôde comprovar trouxeram, sem dúvida nenhuma, maior competitividade para as empresas do setor, acabaram gerando mais dinamismo para a economia, né? Eu vou compartilhar com vocês alguns números na sequência, mas o que a gente pôde ver, inclusive os resultados apresentados, trouxeram um resultado no Congresso, se é que a gente pode mencionar dessa forma, né? Acho que poucas vezes a gente viu um projeto de lei que trata de um tema tributário ser aprovado nas duas casas, Senado e depois Câmara, com uma votação tão expressiva, né? Assim como a derrubada do veto do presidente no final do ano passado, e assim como o ressurgimento e a posição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois da medida provisória, também depois frente à apresentação da ADI, a liminar do ministro Zanin. Quer dizer, eu acho que os resultados da desoneração são tão inquestionáveis que trouxeram uma comoção para o Congresso Nacional sobre o tema que dificilmente a gente viu em outras discussões parecidas, né? Então, acho que isso cabe aqui a gente ressaltar. E eu queria até fazer um parênteses aqui e saudar e cumprimentar a ABS, as demais entidades que se manifestaram também. Outro ponto que eu queria destacar aqui é
o posicionamento dos 17 setores, né? Também difícil, eu estou há 40 anos quase aí lidando com o governo em Brasília e pela ABS, 38 anos, e nunca tinha visto uma mobilização empresarial tão bem sucedida como essa dos 17 setores nos últimos 2 anos, ano e meio, a gente pode falar assim, né? Quer dizer, e essa mobilização se deu através das associações de classe desses representantes desses 17 setores. Então, eu queria destacar aqui e convocar os empresários, né? Eu acho que o associativismo é muito importante. A gente sabe da dificuldade que as empresas passam em termos financeiros, às vezes em termos até de tempo para doar, mas a participação das empresas nas associações, eu não estou falando aqui só da ABS e também não estou falando só de associações do setor de tecnologia da informação, mas é importante que os empresários, que as empresas participem de entidades que estejam brigando pelos seus interesses, discutindo marcos regulatórios, discutindo políticas públicas, né? Eu acho que esse é um exemplo de sucesso que mostra que se nós estivermos unidos, a gente consegue mais, a gente chega mais longe, a gente tem resultados mais positivos e a gente teve várias manifestações durante todo esse processo que a Fernanda bem mencionou do histórico, de resultados bem-sucedidos em função da união empresarial, e essa união empresarial ela acaba acontecendo através do associativismo, né? Quer dizer, escolha a sua entidade de classe que melhor lhe represente, participe, incentive que essa entidade continue representando você da melhor forma possível. Então, convoco aqui as empresas para que continuem apostando e investindo nas entidades de classe que lhe representam, para que a gente possa continuar tendo sucesso. Mas voltando ao tema aqui da desoneração, acho que ficou comprovado que a gente gerou mais empregos, especificamente no setor de tecnologia da informação. Eu gosto de falar que a gente teve um movimento estruturante no setor, né? Vocês sabem que os colaboradores do nosso setor são hipersuficientes, eles normalmente trabalhavam muito no modelo de terceirização, né, de PJ, e o que a gente viu no setor de TI ao longo dos últimos 13 anos foi um movimento grande de seletização, né, de formalização dos postos de trabalho. Então, ele foi estruturante, a medida da desoneração da folha de pagamento foi estruturante para o setor de TI, foi também para outros, mas eu diria que pela característica do setor de TI, talvez o impacto na formalização foi maior, né? E a formalização a gente sabe que acaba permitindo que você possa ter salários maiores, você tem mais postos de trabalho, né? Você acaba com isso também arrecadando outros impostos num volume maior, né? Então, eu queria compartilhar, embora a gente tenha combinado de não fazer apresentação, eu não vou fazer uma apresentação, mas queria compartilhar aqui um folheto que foi feito, não sei se vocês já estão vendo, mas um folheto que foi preparado pelo Desonera Brasil, que é formado aí pelo grupo dos 17 setores. Quando a gente estava discutindo no Congresso no ano passado, que eu tenho notícias, foram feitos 2 folhetos desse, essa é a última versão, que já traz dados atualizados aí para janeiro de 2024, né? Mas era mais aqui, foi mais no sentido de sensibilizar os congressistas de uma forma geral, tanto na Câmara quanto no Senado, sobre os resultados e o impacto da desoneração nesses setores beneficiados, né? No primeiro grupo aqui de número, crescimento de empregos formais, se a gente pega de janeiro de 2019 a dezembro de 2023, os 17 setores tiveram um incremento de 18,7% a mais em termos de postos de trabalho. E se a gente olhar os demais setores, os que não estavam desonerados, eles geraram 13,7 a mais, ou seja, mostrando que os setores contemplados ali pela desoneração realmente são maiores empregadores e que a desoneração contribuiu para que eles pudessem gerar mais postos de trabalho do que os demais setores, né? Quando a gente olha também em termos de representatividade, esses 17 setores têm quase 9,3 milhões de trabalhadores, esse estado é de janeiro, né? E só de dezembro para janeiro nós tivemos um incremento de 81 mil postos de trabalho nos 17 setores. Se a gente olhar só tecnologia da informação, foram mais de 7.700 postos de trabalho de dezembro a janeiro de 2024. Dezembro de 23 a janeiro de 2024, mostrando a importância dessa medida para o setor, né? Também quando a gente olha em termos de salário médio, se a gente vê aqui no meio, a gente tem uma identificação de que o salário médio dos 17 setores foi um pouco mais de 15% maior que os setores que não estavam contemplados pela desoneração. Então, algo aí em torno de 2.700
o salário médio de quem está fora da desoneração para algo em torno de 3.135 para quem estava, os setores que estão beneficiados pela desoneração. Aqui também foi feita, com base nos dados do CAGED e RAIS, uma expectativa de quantos postos de trabalho deixariam de existir entre janeiro de 19 e janeiro de 24, se não houvesse a desoneração, e essa estimativa chega no número de 815 mil. Embora esse número possa ser questionado, né, é um número bastante expressivo. Se não é 800, se são 700 mil, se são 900 mil, são números que são bastante expressivos. Aqui também na segunda página aqui do folheto, a gente trata de um tema que também eu sempre procurei combater. Quem já me ouviu falar sobre desoneração sabe que eu não gosto do termo desoneração. Desoneração nos remete a algum tipo de renúncia, né? E parece que as empresas que estão ali contempladas, os 17 setores que estão lá contemplados, não estão pagando imposto. E, na verdade, o que houve foi uma mudança de base de cálculo do imposto, da contribuição previdenciária. Tradicionalmente se recolhe a contribuição previdenciária com base na folha de pagamentos, e para esses setores que são intensivos em mão de obra e que têm folhas de pagamento com participação expressiva no resultado das suas empresas, houve a possibilidade, a opcionalidade para que essas empresas optassem por pagar ou por apurar a contribuição previdenciária, conhecida como contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CPRB, sobre a folha, sobre a receita bruta e não mais sobre a folha. Então, é o que aconteceu com essas empresas desses 17 setores. Elas recolhem a contribuição previdenciária com base em alíquotas que variam de 1% a 4,5%. O setor de tecnologia da informação está nos 4,5%, cada setor tem ali a sua alíquota definida. Ou seja, elas não deixam de contribuir para a Previdência, elas contribuem sim, só que com uma apuração diferente das demais empresas que talvez não tenham um volume tão grande de folha de pagamento representando no custo total da companhia, e que não tem essa possibilidade de optar pelo pagamento da contribuição pela receita bruta. Então, a gente não deixa, as empresas que optam pela desoneração, elas não deixam de recolher a contribuição previdenciária, mas elas recolhem com uma base diferente. Então, talvez o termo desoneração tenha trazido a sensação de que as empresas não estejam contribuindo para a Previdência, o que não é verdade, né? E aqui também a gente traz uma apuração no bloco final, aqui na segunda metade da página. Como eu comentava, à medida que você formaliza a mão de obra, você traz mais colaboradores para a folha de pagamento, você tem arrecadação de outros tributos, que não a contribuição previdenciária diretamente, né? Como imposto de renda, como fundo de garantia, né? E a estimativa é que esses impostos adicionais, aí, somados aí ao próprio INSS, chegam a uma arrecadação aí de quase 20 bilhões. Então, a gente não pode desprezar também o resultado o resultado indireto, vamos dizer assim, que a desoneração traz para o mercado. E aqui fica uma preocupação grande, né? Eu acho que nós temos uma discussão ainda pela frente, mas fica uma preocupação grande do que vai acontecer, mesmo considerando essa transição, a importância da gente manter o diálogo para encontrar uma solução para esses setores, né? A gente sabe que o acordo que foi feito, ele mitiga um pouco o problema. O ideal era que a gente continuasse com a Lei 14.784, ou seja, desoneração integral até dezembro de 2027. Infelizmente, isso não será possível. Acho que o acordo que foi feito é aceitável, que ele cria uma fase de transição mais suave do que originalmente proposto pelo governo, através da medida provisória 1202, que praticamente desonerava somente o primeiro salário mínimo, né? Então não atenderia a maioria dos setores, em especial o setor de tecnologia da informação, que trabalha com salários médios bem mais elevados que isso. Mas a gente deve continuar com as discussões para encontrar uma solução para evitar que toda essa estruturação que foi criada pela desoneração, essa formalização de postos de trabalho, esse aumento do número de postos de trabalho não se perca com o fim dela, ainda que seja lá na frente, em 2027. A gente tem uma preocupação grande que as empresas diminuam investimentos, diminuam postos de trabalho, que a gente tenha fugas de talentos, né? Então, acho que essa discussão que a ABS está promovendo aqui é muito importante, não só para a gente entender onde nós estamos hoje, como bem colocou o doutor Saul, pela linha do tempo que a Fernanda apresentou antes,
mas também para que fique aberto as portas para que a gente discuta uma solução de longo prazo, uma solução que realmente garanta as conquistas que nós tivemos ao longo desses 13 anos, que não foram poucas, né? E que a gente possa ainda incentivar ainda mais investimento em inovação, investimento em novos postos de trabalho, investimento em tecnologia, que a gente possa garantir que os nossos talentos brasileiros permaneçam trabalhando aqui no Brasil e que a gente assim possa continuar construindo juntos um Brasil mais digital e menos desigual. Eu encerro aqui a minha fala para que a gente possa continuar as discussões. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando aqui junto com pessoas tão brilhantes que eu admiro bastante. E gostaria de devolver a palavra à Fernanda para que a gente possa continuar as discussões e fico à disposição aqui também para colocar outros pontos de vista para atender as eventuais perguntas que possam vir. Obrigado, Fernanda, obrigado a todos. Obrigada, muito obrigada, Jorge. Eu acho que é muito importante a sua visão. Então, já temos aí uma linha do tempo, né? A política pública, e é muito importante o que você menciona, Jorge, não é uma desoneração ou um favorecimento dos setores, é uma questão de política pública com uma alteração na base de tributação incidente sobre o tributo, né? Então, não há que se falar em benefício ou a questão toda de que não estamos pagando impostos, né? Não é esse o ponto. Então, muito importante essa sua visão, linha do tempo, a questão de a batalha jurídica, né? Nesse tema que o Dr. Saul nos trouxe, a sua visão empresarial sobre o que estamos falando, quais são os números. São números muito impactantes, são números muito significativos. E agora eu vou passar a palavra para o Dr. Manuel para ele nos trazer um pouco a visão de quem está lá no dia a dia, né, Dr. Manuel? O senhor é um verdadeiro batalhador aí nesse dia a dia das empresas, né? Ali na linha de frente, ali o que significa o dia a dia, né? Então, eu queria passar a palavra para o senhor trazer essa visão de dia a dia das empresas. Por favor, doutor Manuel. O senhor está no mudo, doutor Manuel. Obrigado a Boa. Atos pelo convite, na pessoa do Paulo, saúdo todos os associados. Parabéns também pela forma como está conduzindo o evento, Fernando. Vai dar tudo certinho, está indo tudo muito bem. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que os associados do setor de TI, o Jorge falou muito sobre isso, devem se orgulhar das associações, tá? A gente tem um trabalho muito bom nos últimos 20 anos, da maneira especial, nos 30 anos, acesso, Aves, Bascão, mas a importância das associações floresceu nesses últimos 30 dias como nunca antes. Foi uma mobilização setorial do setor de TI, porque fala assim, 17 setores, lá tem comunicações, lá tem a indústria de imóveis, imobiliária. O setor de TI foi uma oportunidade que esse evento trouxe para revelar que, de fato, apesar de entidades com razão social diferente, em muitos temas, e nesse, por exemplo, a gente pensa em comum. E foi fundamental que a gente tivesse se mostrado unido ao longo de todo esse período. Tudo que foi feito era discutido, até cada texto de manifesto que a gente ia divulgar, certo? Cada opinião que foi manifestada, por exemplo, quando chegou o momento final, né? Apareceu a oportunidade do acordo e eles quiseram, da mesma forma que pediu para o Senado se manifestar, para a Câmara, etc. Qual é a manifestação do setor? O que o setor acha? Quero que o setor responda se ele aceita esse acordo. E a gente ficou numa saia justa, né? Porque como que responder positivamente a um acordo, a um texto, cujo conteúdo que a gente sabia era apenas a tabelinha, tá? Então, até nesse momento, a gente foi super unido, criamos um texto dizendo assim, olha, o setor aceita as informações que estão sendo propostas, ou seja, desoneração plena em 2024, 25% só da folha em 25, 10% em 26,
desde que seja mantido os preceitos que foram definidos na reforma tributária, de que vai haver uma tratativa de desoneração da folha de pagamento como política nacional, né? Esse foi um compromisso assumido durante a tramitação da proposta da reforma, desde que seja mantido a opcionalidade, gente, porque se pagar sobre a folha de pagamento ou sobre a receita faz uma diferença brutal, a depender do percentual da minha folha de salários, né? Empresa que tem uma folha de salário que representa maior custo, compensa a desoneração, que é o pagamento com base na receita. Empresas que têm um custo maior na aquisição já não compensa. Então, até nesse momento de manifestar a resposta, a gente mostrou unidade. Tudo foi feito em conjunto, reuniões aconteceram de madrugada, reuniões aconteceram nos fins de semana, tá? Foi feita mobilizações junto ao senador Efraim, junto à deputada Mara, foi feita reuniões com o Executivo, com o Ministério da Economia, até mesmo na segunda-feira, agora, recebi como vice-presidente da República, o Alckmin, e foi mostrado para ele a importância de que agora, nesses 60 dias, sejam preservados esses preceitos, esses números, esse compromisso que foi assumido agora, tá? Então, é importante, mais importante que ficou desse evento, né? O Saul definiu com classe, mas eu diria que o que o Zanin fez foi uma canetada, expressão que a gente usa muito no nosso setor, um trabalho feito ao longo de vários meses dentro do Congresso, representado pela maioria dos senadores e deputados, que é quem representa a sociedade, eleito pelo povo, foi jogado no lixo com uma canetada, um processo orquestrado, como o Saul falou, entrou-se com a petição na madrugada de um dia, né? Quando o dia amanheceu, a decisão já estava tomada e com conteúdos assim que qualquer advogado sabe que demorou-se pelo menos uma semana para produzir aqueles conteúdos. Então, foi uma jogada orquestrada, a própria definição de quem ia ser o relator, né? Mas do lado de cá também o governo encontrou uma resistência feroz dos associados de Abres, de Acesso, de Vascão, de Acate, e pode se orgulhar das entidades que os representam, porque não fosse essa manifestação uníssona do setor, a gente não teria conseguido no dia 20 pagar as guias do INSS com base na folha de pagamento. Então, é mais esse testemunho que eu queria dar. O Marcelo Almeida é o nosso representante em Brasília, né? E suou a camisa mesmo nesses dias, né? Participou, essa foi uma decisão interessante da ABS, né? Porque cada vez que a gente tinha que se manifestar em Brasília, tinha que sair o presidente, pegar um voo e ir para lá. Agora a gente definiu uma pessoa que se apresenta com o nosso crachá, ele reza pela cartilha, né? Então a diretoria, os grupos de trabalho estabelece qual é o conteúdo, qual é a proposta que a ABS está defendendo. O Marcelo é a nossa voz lá no campo para fazer chegar junto às autoridades. Então, a gente tem uma assessoria parlamentar excepcional, a gente tem que se orgulhar da Vector. A Vector tem feito um trabalho maravilhoso também, dá suporte para a gente, coloca a gente na cara do gol. Então, é mais dar esse testemunho como advogado, né? Que participa da associação já há 38 anos, foi uma manifestação de unidade do setor, e se não fosse esta bandeirada, pegar a bandeira do setor e sair às ruas, nós não teríamos a desoneração no dia de hoje. Com certeza, viu, doutor Manuel, eu também eu atuo nessa área de relações institucionais e governamentais já há 25 anos. O senhor fala de suar a camisa, gastar sola de sapato, e a ABS tem esse trabalho ali brilhante, né? Assim, com o apoio da Vector, agora do Marcelo, realmente a ABS ela é muito engajada, muito proativa, e se não fosse isso, não teria tido o resultado que teve, né? Deixar-se levar pelos outros não dá, né? A máxima em relações institucionais, se você não falar por você, alguém o fará, é a maior verdade aqui em Brasília, né? Então, parabéns realmente à ABS, que tem essa veia tão forte
aqui em Brasília. E foi isso realmente o que levou a esse resultado. Eu vou continuar a discussão e aí eu vou deixar uma pergunta aqui para os três, né? O doutor Saul mencionou a reforma tributária. Estamos aí no auge, né, das discussões para a regulamentação da reforma tributária. O ano passado e talvez esse ano, talvez eu tenha me perdido aqui na linha do tempo, mas foi mencionado, vamos deixar para resolver a questão da folha de pagamentos para os 17 setores na reforma tributária. E isso é muito perigoso, porque o timing da reforma tributária não é o timing do dia a dia das empresas e que precisam de uma segurança jurídica, e isso realmente não é possível. Tudo bem que agora temos aí um encaminhamento para a regulamentação da reforma tributária. Acredito que chegamos no ponto de não retorno das discussões. Realmente é daqui para frente, talvez podamos discutir o quando, se vai ser nesse semestre, no próximo ou até mesmo no ano que vem. Porém, é fato que a reforma tributária vai ser regulamentada aí através do projeto de lei que já foi apresentado pelo Poder Executivo e tem mais um, né, do Comitê Gestor. Eu queria que vocês explorassem um pouco esse paralelo da desoneração, reforma tributária, se é mesmo um caminho para ser explorado, e sempre não deixando de mencionar que temos 60 dias. Esse prazo que foi dado pelo ministro Zanin, fruto desse acordo entre os poderes e os setores, que o doutor Saul mencionou, será 60 mais 60, não há impedimento para isso, né, fazendo um paralelo com a medida provisória, mas 60 dias são assim, ó, puf, né, e já acaba no recesso parlamentar. Não podemos deixar de lembrar isso. Então, estamos numa semana de tranquilidade, porém, a partir da semana que vem, a camisa tem que ser suada novamente, a sola de sapato tem que ser gasta novamente, e temos que estar em Brasília para continuar esse movimento associativo que deu esse resultado. Né? Então, eu vi que o Jorge já levantou a mão, passo a palavra a você, então, Jorge, por favor. Obrigado, Fernanda. Na verdade, assim, eu até quis falar antes, porque como eu não sou advogado, eu não sou obrigado a falar com base 100% nas leis, né? Eu deixo aí para o doutor Saúl e para o Manuel, mas só para tentar ser um pouco didático, porque eu vejo muito essa discussão, tem que colocar a discussão da contribuição previdenciária na reforma tributária, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, primeiro, o que nós estamos discutindo aqui é a desoneração da folha, que a gente tem agora já um acordo que vale de hoje até 2027, onde vai haver uma reoneração gradual. Então, esse assunto da reoneração vai correr, talvez não dê para fazer em 60 dias, o doutor Saúl já comentou a possibilidade de estender, eu acho que nós temos que correr, porque no próximo semestre a gente não pode esquecer que tem eleição, e a gente vai ter limitação de sessões no Congresso, de uma maneira geral, para aprovar qualquer coisa. Então, eu diria que se tornará, apesar de ter mais 60 dias, se tornará difícil a gente conseguir aprovar alguma coisa no segundo semestre, apesar de como eu já comentei, da mobilização e o Congresso está muito confortável com esse tema, né? Então, desde que não surjam novidades, que não surjam jabuticabas dentro dessa proposta, ela deve ser aprovada porque nós temos ampla maioria nas duas casas, né? Então, esse é um assunto. Os assuntos da reforma tributária, onde a gente gostaria de ver, eventualmente, uma discussão mais ampla e uma solução mais de longo prazo para esse tema da contribuição. Quando a gente usa o termo reforma tributária, eu fico preocupado porque ele é um termo muito amplo. O que nós estamos discutindo hoje, que foi aprovado na Emenda Constitucional 132, que está na pauta agora da regulamentação, é a reforma tributária sobre o consumo, né? E eu, sinceramente, não vejo nessa reforma tributária do consumo espaço e orçamento para que a gente possa encontrar uma alternativa para a desoneração, uma alternativa para o recolhimento da contribuição previdenciária, porque os números que a gente tem de arrecadação da contribuição previdenciária, embora eu nunca tenha conseguido descobrir o número correto, mas são números que variam de 200 a 400 bilhões de reais,
que a gente não encontra em qualquer canto, né? Então, na verdade, tem que ter uma mudança ali na estrutura para que a gente possa encontrar uma alternativa para esse recolhimento e talvez isso possa vir numa reforma de tributação de renda, de patrimônio, alguma outra tributação. Acho que é uma discussão mais ampla, mas só para a gente não setar expectativa, porque eu vejo muita gente querendo trazer para essa regulamentação a discussão da alternativa para a desoneração, onde, na minha visão, não tem espaço. A emenda constitucional já foi definida, delineada, e nós estamos discutindo os detalhes. A gente não vai conseguir criar, talvez, uma alternativa, seria no imposto seletivo, direcionar uma parcela do imposto seletivo. Pode ser, mas eu acho difícil a gente encontrar o tamanho, o valor que a gente precisa para arrecadação ali. Então, só para a gente deixar, mas eu deixo aí doutor Saul, doutor Manuel, que conhecem e dominam mais o tema, mas eu quis só fazer essa divisão didática para a gente saber. Nós temos um problema emergencial para resolver em 60 dias, que é para garantir que o acordo firmado valha para até dezembro de 2027, que se não é o ideal, foi o que a gente conseguiu. E depois nós temos uma outra discussão em paralelo, não menos importante, que é de encontrar uma alternativa de longo prazo, né? Quer dizer, que vá além do 2027 e que possa garantir, como eu falei, investimento em inovação, geração de postos de trabalho, manter investimentos no país, manter os nossos talentos no Brasil para que a gente possa, usando o lema da ABS, construir um Brasil mais digital e menos desigual. Obrigado pelo espaço, Fernanda. Exatamente, porque de nada. E é isso, né? A gente fica, às vezes, preso na narrativa de que a reforma tributária vai resolver, a reforma tributária vai resolver, mas como você bem lembrou, estamos falando de um texto em concreto que está em tramitação, que é uma reforma sobre o consumo. Ainda não temos nenhuma sinalização sobre a reforma sobre a renda, onde esse assunto poderia trazer. Então, é bom que se desmistifique essa máxima, né, que às vezes é colocada, e aí eu queria ouvir um pouquinho o doutor Manuel e o Saul aí com as impressões deles, se tem algum resquício dessa máxima construída no Poder Judiciário ou no dia a dia das empresas, por favor. Doutor Manuel, Saul, o senhor tá falando queria para que o um Saul mudo. falasse um pouquinho sobre essa vertente jurídica do Jorge. Ele tem uma frase que define bem, né? O Jorge como jurista, Saul. Muito bom, doutor Manuel. Eu vou apenas subscrever o que Jorge trouxe. Penso que estamos de acordo com a perspectiva do Jorge, que é uma perspectiva muito pragmática. Nós temos um problema que está acontecendo hoje, um problema submetido ao Poder Judiciário, no nosso modo de ver indevidamente, mas aconteceu, e um problema que não pode ser diretamente atrelado às múltiplas iniciativas legislativas de uma reforma tributária cujo o esgotamento da regulamentação ninguém tem domínio, nem ninguém sabe quando se dará, em quais termos se dará. Então, nada obstante, claro, seja possível, e me parece que pode haver, numa visão mais macro, visão mais sistêmica, algum tipo de correlação indireta, mas realmente o problema de hoje, prorrogação e desoneração da folha, é autônomo, é independente, ele precisa ser equacionado sem vinculações ou condicionamentos à reforma tributária. Nós não temos condições de fazer isso. Então, estou apenas abonando o raciocínio do Jorge, que foi, na sequência, aperfeiçoado, refinado pelos comentários da Fernanda Arbex. E quanto à provocação do doutor Manuel, ele o fez, esse outro Jorge, são vários Jorges, o Jorge líder institucional, o Jorge empresário, mas também há o Jorge jurista, porque na disputa sobre a tributação do software, nós ficamos muito juntos, então tinha muita troca de petição, tinha muita troca de memorial, tinha muita conversa sobre sustentação oral, e o Jorge foi muito discretamente dando a sugestão num primeiro memorial, depois num segundo, depois se sentiu mais à vontade no terceiro, do meio por fim, a gente já ficava perguntando
Quando é que o Jorge vai soltar o último memorial para a gente protocolar? Eu acho que ele deve estar terminando lá o memorial. Vamos ver se ele solta até o final do dia. Então, nasceu ali o Jorge jurista, uma nova faceta desse nosso amigo que o doutor Manuel, sabendo da história, traz aqui num tom de amizade, de brincadeira com as lideranças da ABS. Maravilha. Eu vou passar a palavra ao nosso presidente, que está com a mão levantada. Por favor, Paulo. Você mutou, Tá no mudo, tá no mudo. microfone. Comentário e depois ler a pergunta da Daniela Santos, que ela fez há um tempo atrás, aí, durante a nossa palestra hoje. E é uma manobra, eu vejo assim, uma manobra para botar o bode na sala, que o governo fez. Porque a desoneração estava em 100% até 2027, aí ele criou essa tremenda confusão, e agora, eventualmente, ela vai ser desonerada paulatinamente, né? Então, nós vamos ter que lutar com isso, e 60 dias, como foi falado aí, passa muito rápido. Vou ler a pergunta aqui da Daniela. Bom dia. Recebi da minha contabilidade um comunicado que depende da tributação da empresa para que a alíquota de desconto seja definida, mas não sabemos se é real. Eu não entendi direito a pergunta, talvez vocês entendam um pouco melhor. A Previdência, como eu disse, a contribuição previdenciária dos 17 setores, ela é opcional, tá? Eu não sou obrigado, pelo fato de eu estar no setor de licenciamento de software, recolher 4,5% sobre a minha receita, tá? Continua valendo, a regra não foi mudada. As empresas continuam, essa foi uma das condições que a gente colocou para aceitar o acordo e manter a proposta do executivo, que continuasse opcional. Então, os associados fazem o cálculo, pega a sua receita, multiplica, no caso do nosso setor, por 4,5%, depois ele soma os salários dos funcionários, os pagamentos que eles fazem para os autônomos, e mais os prolabores que eles pagam para os sócios. Sobre esse resultado, ele aplica 20%. Se ele chegar à conclusão de que pagar 20% sobre a folha é menos oneroso, ele escolhe esse caminho. Se ele chegar à conclusão que pagamento de 4,5% sobre a receita é mais econômico, ele vai por essa linha. Só que ele tem que fazer essa opção no começo do ano, ele não pode ficar a cada mês fazendo a opção, tá certo? É uma vez por ano que se faz essa escolha. Essa regra continua mantida. E aí, doutor Manuel, já pegando esse gancho, a Larissa também fez um questionamento aqui no nosso chat, se a proposta da reoneração gradual seria uma porcentagem sobre a receita bruta, mais uma porcentagem sobre a folha. E daqui a pouco, Larissa, eu vou abordar a sua outra pergunta. Continua mantida a regra, assim. Tecnicamente, a cada ano vai cair a contribuição sobre quem ficar no regime, né, quem escolher o regime. O ano que vem vai ter que pegar sobre a sua folha de pagamento e recolher 5%. Só que os 4,5% que ele pagava cai 0,9%, tá? Então, vai pagar 3,6% sobre a receita. Então, ele aumenta o recolhimento sobre a folha, era 0, passa a ser 5%, só que ele diminui o percentual que ele recolhia sobre a receita. No ano seguinte, acontece a mesma coisa. Ele passa a pagar 10% sobre a folha e o valor sobre a receita cai para 2,7%. E no último ano, ele vai pagar 15% sobre a folha e 1,8% sobre o faturamento. Essa é a proposta que foi colocada à mesa, tá? A partir de 28%, aí 20% sobre a folha e 0% sobre a receita. Essa é a proposta que o executivo apresentou. E aí, pegando o gancho também com a outra pergunta, eu vou até fazer uma pergunta até para o doutor Saul. A Larissa questiona o seguinte: daqui a 60 dias podem tomar a decisão da reoneração, porém, iniciaria somente no ano que vem. Teremos este ano para nos programarmos e planejarmos, né, tributariamente falando. E aí, eu queria explorar um pouco esses 60 dias que, na verdade, para nós,
E para o dia a dia da ABS são 60 dias mais ou menos, porque temos até o 15 de julho para, né, antes efetivamente do recesso legislativo, para encaminhar o projeto de lei que reflete esse acordo que foi proposto pelo senador Efraim. Se a gente não conseguir, né, quer dizer, não é se a gente não conseguir, mas se esse projeto não for à frente, não for aprovado na sua totalidade e sancionado pelo presidente nesse prazo, aí temos o prazo do ministro Zanin no Supremo, e se nada disso acontecer, o que que acontece juridicamente falando? E aí eu ponho a pergunta da Larissa, né? O que que acontece até o final do ano? Como é que fica num pior cenário de não aprovação do projeto? Esgota-se o prazo do ministro, tudo bem que ele pode colocar mais 60 dias. E aí, como é que fica juridicamente falando, doutor Saul? Perfeito, Fernanda. Bom, no plano normativo, no plano, portanto, das normas jurídicas, qual é a realidade que tínhamos? Tínhamos, com a derrubada do veto presidencial e promulgação da legislação, reintroduzindo o que havia sido vetado pelo presidente, a prorrogação da desoneração até 27. Essa era a situação normativa. Então, com a prorrogação da desoneração até 27, que era o que estava de pé, não há que se falar o que vai acontecer em 24, 25, 26, porque a desoneração está prorrogada até 27. Nada mudou, segue o jogo como está. Muito bem. Veio a medida liminar suspendendo isso. Com a suspensão, múltiplos questionamentos. E agora? Eu sigo pagando? Eu suspendo? Essa liminar precisa de um referendo? Vai viger o princípio da anterioridade? É de exercício? É nonagesimal? Múltiplos questionamentos. A Receita Federal atravessa o caminho e disse: nada disso. Dia 20, eu já estou aqui no ponto para continuar recebendo para aqueles que fizeram essa opção. Só que com o acordo, o ministro Cristiano suspende a suspensão. Ou seja, hoje está valendo rigorosamente o cenário normativo anterior decorrente da derrubada do veto. Hoje não há que se falar em oneração da folha para 24. Hoje está prevalecendo a decisão tomada pelo Congresso Nacional de derrubar o veto e seguir com a prorrogação até 27. O que fez o Supremo? Condicionou essa suspensão à aprovação dos PLs, dando um prazo de 60 dias para isso acontecer. Então, durante esses 60 dias, eu tenho certeza absoluta que segue de pé a ausência de desoneração, dessa vez casada com os PLs, portanto, mantendo 24 desonerado. Mantendo 24 desonerado. Os PLs vão introduzindo a partir de 25. Se confirma a aprovação desses PLs, seja nos 60 dias, seja 70, seja 80, havendo eventual prorrogação, estamos tentando antever cenários, continua desonerado o ano de 24, só voltamos a falar sobre isso em 25. E se não aprova, nem com prorrogação, nem de jeito nenhum, o normal seria o ministro Cristiano Zanin restabelecer a liminar dele. Por quê? Porque a liminar foi descumprida. A suspensão da liminar, na verdade, foi descumprida. Então, ele disse, olha, não há prorrogação da desoneração. Essa foi a decisão dele. Não há prorrogação da desoneração. Na sequência, vem as forças políticas e dizem, calma, ministro, nós vamos reonerar gradualmente, fica melhor assim. Aí ele diz, se é desse jeito, então estou suspendendo minha liminar, restabeleço a desoneração por 60 dias, condicionado à aprovação desses projetos de lei. Se isso for descumprido, a decisão dele foi descumprida. Ele condicionou a suspensão da liminar à intermediação legislativa, solução negociada na casa política.
Se isso não acontecer, me parece que a liminar está descumprida. Ele pode restabelecer os efeitos dela? Acho que pode restabelecer, sim. Acho que pode restabelecer, sim. Daí eu teria de novo aquele cenário do qual nós conseguimos nos sair de suspensão da desoneração, insegurança jurídica, quando é que eu vou pagar, como eu vou pagar. O caos que antecedia a situação de hoje, quando da liminar, se restabeleceria? Sim, se restabeleceria. Mas é claro que aqui nós estamos desenhando um cenário apocalíptico, um cenário em que não há aprovação de coisa nenhuma, não há tramitação de PL, o Congresso Nacional ignora absolutamente esse acordo, e aí realmente me parece que o Zanin voltaria com o seu poder decisório sobre a matéria. Mas, por favor, gente, estamos aqui apenas trabalhando cenários, incluindo o pior de todos, fazendo uma análise apocalíptica, se tudo der errado, se absolutamente tudo. Eu não acho que vai ser isso que vai acontecer. Eu acho que vai sair essa solução legislativa e, se a coisa não funcionar no prazo devido, vem aí uma prorrogação. Eu estou confiante nessa a solução legislativa que parece começar a se desenhar. A visão que eu tenho é que o ministro Zanin não precisa dar despacho nenhum. Se não tiver acordo, no dia 19 de julho está valendo de novo o fim da desoneração. Porque ele suspendeu por prazo determinado. A decisão dele tem prazo de validade. Se vencer o prazo de validade, não vale mais. Volta a valer a decisão anterior, ou seja, daria suspensa a desoneração. Porque a visão do Supremo já temos, né, doutor Manuel e doutor Saul. Então, é realmente isso. A gente está caminhando para os 10 minutinhos finais, eu vou só... então, a gente até já abordou o questionamento da Inara, que essa desoneração já é válida neste ano, já abordamos, e teve uma pergunta no nosso canal do YouTube, da Shaira Montoni, e fala: bom dia, parabéns aos palestrantes pela belíssima condução do tema, obrigada. Os dados em relação aos novos postos de trabalho, e aí é uma pergunta para você, Jorge, são mesmos novos ou são cargos já existentes que estão sendo formalizados? Eu não participei diretamente desse material pelo setor TI, quem aqui vai dar o crédito ao pessoal da Brascom, mas assim, conceitualmente, na verdade, aqui os dados são os dados do CAGED, da RAIS, né? Então, aqui eu entendo que são novos postos de trabalho, mas que a gente não consegue identificar a origem, se eram postos que já trabalhavam na forma terceirizada, pejotizada e vieram para a CLT ou não, ou se são de fato novos postos. É o combinado dos dois, eu diria, aqui pela lógica, né? Não é só um ou outro. Aqui são os postos de trabalho adicionais via CLT, via informações de CAGED, via informações de RAIS, portanto, podem ter origem tanto de profissionais que já vinham atuando numa forma terceirizada e se formalizaram, quanto novos postos de trabalho. Acho que a gente tem as duas origens aqui. Bacana. Bom, É, vamos caminhar aqui para os me dá um nossos... minutinho. Diga, doutor Manuel, Eu acho que desculpe. a gente tem que aproveitar a oportunidade para fazer alguma meia-culpa também, tá certo? Pelo seguinte, a gente está muito bem estruturado em relação às receitas do setor. Nós temos um estudo anual que publica 19 anos, a gente sabe o crescimento, comparação dos investimentos de TI, faturamento das receitas para o setor, comparação com a América Latina. Faturamento, nós estamos muito bem. Agora, em relação a salários, nós estamos, setor TI como setor, uma vergonha. Eu vou ler para vocês uma discussão que a gente teve bem rápida ontem, num texto que a gente ia produzir, tá certo? Então, só para... o que eu fiz aqui? A redação foi assim. Em uma análise recente, a política de desoneração proporcionou, no período de janeiro de 19 a março de 24, um crescimento expressivo nos empregos. A pergunta é: a desoneração não começou em 2012? Por que a gente vai quebrar para 2019? Essa é a primeira. Segunda, um crescimento expressivo nos empregos formais de 39,5%, superando em 24,7 percentuais o desempenho dos demais setores econômicos.
Primeiro, que quer dizer, os outros cresceram 13 e a gente cresceu 39, é isso que quer dizer? E por que os outros setores econômicos? Os outros setores econômicos não incluem também os outros 16 exonerados? Mas vamos avançar. Esses setores empregam 714 mil profissionais. Aí alguém vai lá e pergunta, não seriam 9,2 milhões? Olha, gente, 714, o outro fala em 9,2 milhões, né? Aí vai falar sobre o salário, vem uma frase assim, o salário do setor é 90%, né, 4.367, 90% maior do que os demais setores, né, não desonerados. A gente vai e pega uma pesquisa do IBGE, fala que os salários médios do trabalhador nacional, 2.919, então já desautoriza a própria nossa informação. Aí a gente vai lá, muda os 90 para 50,7. Só para contar um texto que aconteceu ontem. Então, o que fica de exemplo aqui? Que a mesma união que a gente tem em relação aos para brigar pela política, talvez valesse a pena a gente juntar um recurso próprio, ABRES, Acesso, Brascão, ACAT, e fazer um estudo sério sobre a questão salarial, o número de empregos do setor. Em relação a esse tema, a gente está bem fragilizado. Toda vez que a gente vai discutir com o governo, a gente acaba pegando números diferentes de entidades diferentes, e às vezes isso leva a perda de credibilidade das nossas manifestações. Acho que a gente está muito, muito fraco em relação aos dados de salário, de número de emprego do nosso setor, principalmente do setor de TI. É uma excelente provocação, doutor Manuel. E eu vou caminhar aqui para os nossos 5 minutos finais. Já agradeço, doutor Saul, doutor Manuel, Jorge, ao nosso presidente Paulo e todo o time ABS, né, por proporcionar esse webinar. Os próximos dias, né, até o recesso parlamentar, o Marcelo vai ter muito trabalho aqui em Brasília, teremos muito trabalho. A nossa semana de descanso termina amanhã, mas segunda-feira temos que estar aí com o carro na rua para nos engajarmos novamente. Por favor, todos, especialmente Paulo, aí para esses minutinhos finais, sobre isso. Só a Larissa perguntou, né? Caso dia 19, né? Não aceitem o acordo, volta a decisão liminar, sim, né, doutor Saul, volta a decisão, volta a decisão liminar. Então, por isso que temos que ter muito trabalho aí pela frente e vai ser um sprint. Isso aqui não é maratona, realmente é sprint novamente. Muito obrigada a todos e Paulo, por favor, aí para já capitaneando as intervenções finais nesses 5 minutos que nos restam. Obrigado. Eu vejo, se não for aprovado, me corrija o doutor Saul, volta ao pior caso que ele falou, né? Aquilo que, se tudo vai ser o pior caso, pode voltar. Então, nós vamos ter ainda muito trabalho pela frente, fortes emoções. Ser empresário do Brasil não é fácil, infelizmente, porque a gente está sujeito a tudo que é tipo de pancadaria e de inconsistências, principalmente as tributárias. E eu agradeço a presença de todos hoje, e eu acho que nós vamos ter novidade. Daqui a pouco nós vamos estar fazendo um outro webinar sobre o assunto. E também temos a reforma tributária pela frente esse ano. Muito obrigado. Uma casquinha aí. Associado ao ABS, fique ligado, porque toda a comunicação relacionada ao tema, em menos de 24 horas, nós temos mantido. Isso aconteceu nos últimos 15 dias, sempre estiveram informados e continuarão. Então, fique atento aos comunicados ABS, por favor. E aqueles que tiverem interesse no assunto, que sejam associados da ABS, podem participar do comitê regulatório, onde isso é discutido com pessoas de alto nível, de alto gabarito, periodicamente. Além de ter um grupo de WhatsApp só para isso. É isso aí. Jorge? Bom, obrigado a todos. Foi um prazer aqui estar na presença de pessoas tão ilustres, discutindo um tema que tem nos tirado o sono aí nos últimos meses. Eu acho que a gente tem aí um desafio enorme aí nos próximos 60 dias para conseguir fazer valer aí o projeto de lei do senador Efraim, para que a gente possa garantir, pelo menos, que esse acordo que foi firmado passe a valer. Então, não dá para descansar nem um minuto. Acho que o tempo que a gente teve de folga já passou e agora a gente tem que arregaçar a manga e, de novo, conclamo aí os empresários a participarem aí das associações,
para que a gente possa continuar desenvolvendo aí o trabalho de construir um Brasil mais digital e menos desigual. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Jorge. Só lembrando que o Marcelo não está aqui conosco porque ele está no Congresso, né? Ainda temos que fazer essa menção, né? Realmente, porque ele está lá justamente em campo, né? Muito obrigada a todos. Doutor Saul, por favor, suas considerações finais aí nesses minutinhos. Fernanda, tenho apenas aqui o que agradecer pelo convite da ABS. Estamos aqui na honrosa companhia do presidente Paulo Roque, na honrosa companhia do doutor Manuel Jorge, na sua honrosa companhia. Foi um prazer dividir impressões sobre um tema tão importante. Sempre que precisarem, contem comigo. Maravilha. Doutor Manuel? Mas no nosso telefone da sede lá, qualquer pessoa que quiser participar do marco regulatório, do qualquer dos outros 14 GTs e comitês que a ABS mantém permanente, é só mandar mensagem que a gente encaminha para o coordenador, tá? Tem uma pessoa pronta para atender vocês. Agora, se você ligar lá, vai ter alguém para nos receber. Não, eu agradeço ao ABS, na pessoa do Paulo, o convite. Foi uma honra participar aqui com o Saul, com o Jorge, com a Fernanda, que conduziu muito bem o seminário, né? O webinar, né? E vamos torcer para que a gente possa ter um segundo para celebrar as conquistas, melhores até do que a proposta que o governo mandou. É isso aí. Ok, então eu encerro. Muito obrigada também aos nossos intérpretes de Libras. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Obrigada a todos, um bom dia e sigamos juntos. Bom dia para vocês. Bom dia, tchau, tchau. E a todos. Pode ir.